Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra de Deus, parte de sábado pela manhã, espere por isso. Olha, vamos estudar agora o último capítulo do livro de Tiago, e estamos no capítulo 5, e eu queria ler com vocês o versículo de número 7, comecinho, o início do versículo de número 7 diz o seguinte: Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Olha, a gente sabe que no mundo em que a gente vive, na correria que a gente vive, as preocupações, dificuldades surgem em nossas vidas, chega aquele momento que você para e pensa e às vezes quer agir de uma forma totalmente contrária àquilo que você não queria. Às vezes você fala com a pessoa de uma forma que você não queria ter falado aquilo ali, mas tenta voltar e já é difícil já. Mas olha só, a gente vai entender na palavra de Deus que existe um meio, existe alguém que está disposto a nos ajudar a vencer as provações do dia a dia. E a Bíblia fala aqui justamente em Tiago capítulo 5, versículo 7, sede paciente até a vinda do Senhor. Cristo te convida a ser paciente. Cristo demonstrou o maior exemplo de paciência, é o próprio Jesus Cristo. Suportou provações, suportou injúrias, suportou traição e mesmo assim demonstrou um amor extraordinário por mim e por você. Mas olha só, no livro de Tiago, capítulo 5, que é o que a gente vai estudar agora, na semana, Tiago capítulo 5, versículo 7 a 12, tem alguns pontos bem importantes aí para a gente destacar. Primeiro ponto, Tiago convida a gente a ser paciente até quando? Até agora? Até por um período de tempo? Não, ele convida a gente a ser paciente até a vinda do Senhor. Então ele já descreve, sede paciente até a vinda do Senhor. Por quê? Porque quando Jesus voltar, quando Jesus chegar aqui nessa terra, ele vai nos transformar e nos purificar. Aí sim seremos transformados para a glória de Deus e iremos morar com Cristo Jesus. Até lá, a gente sabe que lá em João capítulo 16, versículo 33, Jesus fala, no mundo passai por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo nos convida a demonstrar uma paciência, a demonstrar aquilo que o mundo não apresenta, mas a gente possamos demonstrar aquilo que Ele quer que a gente apresente para o mundo. Ele também nos dá um exemplo, ele dá o exemplo do lavrador. O lavrador, quando lavra a terra ali, quando planta, ele espera a primeira chuva, espera a segunda chuva, ele não fica apressado ali, ele espera paciente até a planta crescer e assim ele poder colher os seus frutos. Ele dá esse exemplo, o exemplo de paciência, esperar com paciência. Terceiro ponto, ele nos convida a fortalecer o nosso coração. Ele nos convida a preencher o nosso coração com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é puro. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 8, ele fala que a gente precisamos nos alimentar da palavra de Deus a cada dia, precisamos encher a nossa mente com o que é puro, com o que é santo, com o que é amável. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 2, fala que a gente tem que pensar nas coisas do alto. Então, é dessa forma que a gente alimenta o nosso coração, que a gente fortalece o nosso coração, se enchendo da palavra de Deus. Outro ponto também que Tiago destaca é não julgar o outro, não julgar os outros por algum determinado coisa que está fazendo. Mas a gente tem que perceber o seguinte, Tiago ele convida a gente a não julgar, mas ele também pede para a gente aconselhar, porque ele fala que aquele que converte o pecador do seu caminho mal, cobrirá multidões de pecados, salvará a alma dele, a vida dele e cobrirá multidões de pecados. Nesse contexto aqui, ele está falando que a gente não pode estar julgando as pessoas, e sim se aproximar dela com carinho, com amor, assim como Jesus foi para aquela mulher pega em adultério e transformou a vida dela, e tantos outros exemplos que o nosso mestre nos deixou para a gente fazer. Só podemos fazer isso, irmãos, quando a gente se assemelhar, a gente estudar a palavra de Deus, a gente mergulhar nesse livro, entender o propósito de Deus para a nossa vida, e podermos dizer que nem o apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A gente só podemos demonstrar o que Cristo fez pela humanidade quando a gente permitir que Ele habite em nosso coração e a gente possamos dizer que Cristo vive na gente. Outro ponto especial que Tiago destacou, ele pede para a gente olhar como modelo os profetas também, homens que viveram antes da gente e foram perseverantes, eles tiveram paciência ali, eles falaram do amor de Deus, falaram do Messias, do prometido, eles não viram, não conseguiram enxergar a volta de Jesus, mas eles aguardaram ali com paciência, estão nesse exato momento descansando nas sepulturas, esperando a grande e gloriosa volta do Senhor. E por último, ele apresenta a paciência de Jó, o homem
que é o exemplo que a gente pode pegar no nosso contexto. Ele perdeu tudo. Nosso maior exemplo, é claro, é Cristo, mas aqui Tiago vem destacando o exemplo de Jó. Jó perdeu seus 10 filhos, perdeu seus bens, perdeu a sua saúde, mas ele não perdeu a fé nem a confiança. Ele permaneceu paciente, porque até então, em Jó capítulo 19, versículo 25, ele diz: olha, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então Jó tinha essa certeza, ele esperava paciente no Senhor. E ainda nessa vida, Jó, ele recebeu aquilo que ele esperou com paciência, ele recebeu. Só que Jó anseia o futuro, Jó anseia morar nas mansões celestiais com Cristo Jesus. E é isso que a gente precisamos fazer. A liçãozinha vem destacando algo interessante, vem destacando que momentos que a gente está irado ali, a gente quer falar alguma coisa, quer explodir, mas olha só que interessante. Aquilo que vencemos dentro de cada um de nós nunca irá destruir o que está ao nosso redor. Então, aquilo que a gente vencemos dentro de cada um de nós nunca irá destruir aqueles que estão ao nosso redor. Se você tem algo que está dentro do seu coração, luta com o Espírito Santo de Deus. Tem uma coisa que eu quero falar para você para finalizar. Isaías capítulo 30, versículo 21. Diz que o Espírito Santo, quando você tentar se desviar para a direita ou para a esquerda, tentar se explodir, tentar jogar para fora a sua ira, o Espírito Santo vai dizer: espera aí, esse é o caminho, andai por ele. Ele vai nos direcionar o que devemos fazer. Então, que a gente possamos meditar na palavra de Deus, estudar com carinho e se fortalecer no Senhor. Que Deus possa abençoar você nessa manhã. E eu não sei como é que está a sua vida, mas eu convido você a se aproximar de Cristo Jesus e amar Ele de todo o coração. Queria convidar vocês a orar nesse exato momento. Eterno Deus e majestoso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez falar conosco através da Tua palavra. Pai, sabemos que é difícil em um mundo que a gente vive, uma correria tremenda, preocupações, lutas, às vezes falta de alimento em nossa casa, às vezes uma enfermidade atinge a nossa vida. Sabemos que é difícil, Pai, mas queremos pedir que o Teu Santo e Bom Espírito venha estar conosco para nos fortalecer nesses momentos de provação. Abençoa essa pessoa que está comigo nessa oração, que ela possa ser transformada pelo Teu poder e entender que devemos ser pacientes até a vinda do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, amém.